para e repara. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Reparar, um podcast feito pelo casal Lutinski, eu, Natália. Danilo Lutinski. Juntos hoje nós vamos falar sobre Fique Bem Onde Você Está, um tema vinculado ao olhar educacional. Essa semana, no episódio anterior, tivemos a oportunidade de dialogar sobre a estrutura que a educação proporciona para que você possa organizar a sua vida de uma maneira completa. E falamos, né, de pessoas que não sabem que sabem, mas que nós aprendemos muito com elas de maneira não só inspiradora, mas no fazer do dia a dia. E como que a repetição pode proporcionar isso e o jogo da imitação também. E hoje, nesse olhar diferente, eu e o Dan vamos abordar aqui o Fique Bem Onde Você Está. Bora! Conversamos aqui essa semana, né, meu amor, sobre fazermos um trabalho de organização e estruturação da nossa vida a partir de onde nós estamos. Sim. Independente de idade, é interessante, vinculado ao gancho do que a gente falou na semana, no episódio passado dessa estrutura, nós citamos alguns elementos que são cruciais para que a gente possa começar a organizar as coisas e ficar bem onde nós estamos. Primeira parte dele é o vigiar, é o estar consciente. Como é que você tem visto isso? A gente conversou um pouco em casa, mas como é que tá para você essa noção de consciência do seu ambiente hoje e de como você está? Claro que como qualquer outro... Desculpe-me, né? Olá, pessoal. Tudo bem? Como qualquer outro ser humano, a gente sempre está buscando o melhor, né? Ou o melhor, ou algo que sempre nos deixe cada vez mais contentes. Mas... do ponto de partida do que nós estamos no atual cenário, digamos assim, posso dizer que na questão do vigiar, em olhar o que nós temos de bom, no que nós podemos sempre aproveitar, eu diria que, em primeiro lugar, é a nossa família. É o amor que nós temos um pelo outro e o cuidado que nós temos um pelo outro, né? Sempre disposto a conhecer a necessidade de cada um, se adaptar a essa necessidade e seguindo a vida como ela vai se aparecendo pra gente. Nem sei se a palavra é essa. A nível de consciência, eu fui buscar vigiar e reparar, né, detalhadamente, o ambiente. E quando a gente fala de ambiente, a gente está falando não só a nível de casa, né, mas o local onde está inserido até a nossa casa, para entender como é a mentalidade das pessoas que estão ao redor. E o quanto isso influencia diariamente o nosso comportamento, quanto nos impacta o social, né? Essa convivência coletiva. E aí, primeiro ponto que eu destaquei junto com você foi organização do ambiente. O ambiente organizado, um ambiente seguro, um ambiente limpo, ele pode proporcionar a você um repouso mental, porque você não tem que ficar, principalmente mulher, né? Que lista tudo ali na cabeça, você tá fazendo uma tarefa, você já tá pensando no almoço, você tá no almoço, você já tá pensando na roupa que você vai lavar, se é a colorida, se é a preta, se é a branca, vai nesse nível confuso. E fica difícil pro marido acompanhar, né? E a gente fica maluca, cobrando tudo. Então, primeiro ponto é montagem de uma planilha, de uma rotina. Não precisa ser muito estruturada, e aí é onde eu quero chegar também, fique bem onde está, sem muito perfeccionismo, mas olhando os recursos materiais que você tem no momento, papel, caneta, anota os dias da semana e quais atividades você vai exercer ali. Para si, de cuidado, para trazer esse lugar de acolhimento próprio, de importância de se destacar nesse cuidado. Isso é primordial, até para que a gente possa transbordar com as pessoas ao nosso redor. É preciso que a gente esteja bem. E olhar as atividades que podem ser também compartilhadas em família. Ficar bem onde está a partir do ambiente é proporcionar para si organização mental, organização da própria vida, porque nosso comportamento está refletido em tudo o que fazemos.
E se o nosso ambiente interno, o lugar onde é de nosso aconchego e acolhimento, para que possamos nos refazer, não está bom, ele não vem adequado, é preciso reparar, fazer ajustes e correções para que a partir de lá você comece a expandir a um nível de saúde maior. A gente fala muito de saúde por aí, só a nível físico, né? Como ausência de doenças, mas a saúde ela abrange um pouquinho mais e ela entra nessa estrutura aqui de vigiar. E o fazer, que é a importância de você trazer toda a tua habilidade, disposição e energia para focar e desempenhar o que precisa ser feito ali. É você se tornar um agente da própria mudança, olhando essa estrutura como um método, um passo a passo que você pode utilizar, uma ferramenta simples, mas que você pode, nesse aprender a conhecer, modificar toda a sua realidade. Vai ser uma coisa gradativa, não é uma coisa que é instantânea, não é um clique, mas pode ser compartilhado com outras pessoas como um caminho, como uma opção de construção desse ficar bem aonde está. E o ensinar, né? Como é que a gente estrutura isso dentro dessa mudança, dentro dessa organização? Como é que você vê isso? Olha, na questão de organização, eu não sei se eu consigo ensinar muita coisa, porque eu sou um pouco desorganizado. Na verdade, não é que eu sou desorganizado, eu me acho na minha bagunça. É muito diferente de ser desorganizado. Mas falando de um modo bem objetivo, né? Como eu tenho um jeito de funcionar, e acredito que cada um tem esse jeito de funcionar, eu sempre tento mostrar o meu jeito de funcionar, não que ela vá fazer necessariamente tudo, mas ela pode se adequar um pouco ao meu jeito de funcionar, né? Exemplo. Cara, eu acho que todo homem faz isso. Esquecer a toalha em cima da cama. Meu Deus, já tô até vendo o olhar de fogo dela. Esquecer a toalha em cima da cama. Às vezes, a moça só me chama, meu amor, você esqueceu, né, a toalha em cima da cama. E eu falo, já tô indo. Nesse tô indo, quanto tempo passa, amor? Ajuda eu aí. Passa o tempo. Depois, amor, a toalha na cama. Tá bom, já vou pegar. Mas enfim, gente, sem querer prolongar muito. É muito mais a questão de você buscar o entendimento do que o outro está querendo e você também adequar dentro desse entendimento, sabe? Poxa, se eu sei que a minha esposa não gosta, como a maioria das esposas não gostam de toalha em cima da cama, é claro que, né, eu não vou deixar a toalha em cima da cama. Vou fazer como? Poxa, posso fazer igual o surfista faz com a prancha, né? Amarra no corpo. Se sai, a toalha acompanha. Melhor no chão do que na cama. Uma opinião. E já entrou a nível de correção, né? Que é o próximo tópico. Corrigir, reparar. Então, vamos fazer os ajustes aí. Falar dessa parte de adaptação, né? Ensinar ao outro o teu jeito de funcionar, pode proporcionar mais harmonia no ambiente. Principalmente porque sempre fica tudo muito ali no parâmetro do mental, sabe? Eu imagino que ele já sabe que eu não gosto, mas eu não verbalizei. Ou então eu verbalizei várias vezes, mas não foi uma comunicação assertiva. Às vezes nem precisa, só olhar pra cara. Não foi eficaz. A expressão não foi eficaz. E é importante as correções existirem a nível de comunicação. Principalmente quando se trata desse lugar de se tornar protagonista na sua própria rotina. Assumir com responsabilidade as demandas que vão proporcionar mudanças. E não tem o fazer, ele não tem como ser, como se diz assim, ausentado. Não tem como me apartar dessa responsabilidade. Eu posso delegar, eu posso compartilhar, mas vão ter coisas que eu vou ter que me propor e me dispor a fazer. E é importante trabalhar nesse movimento até para trazer para si mais expansão, porque, de fato, tanto eu quanto você somente alcançamos as mudanças quando nós tomamos a iniciativa. Uma atitude efetiva diante daquilo que queríamos e o resultado veio. E
para nossa surpresa, a expressão, né, foi: nossa, a gente conseguiu. Sim, você consegue. Além do estado de satisfação que entra aí, tem também aquela surpresa de, então, só basta se movimentar realmente, só basta fazer, se dispor a fazer. Na correção, eu entraria não somente nesse lugar de falar como se funciona, mas observar também como o outro funciona. É importante você saber quem você é, explicar, não em tom de cobrança, né? Ah, eu sou assim, eu funciono assim, e você tem que atender a mim. Não, é um combinado, é um acordo dentro do ambiente. E a gente está falando de ambiente a nível casa, mas isso pode ser levado para outros ambientes. Trabalho, escola, porque é a nível de comportamento. Começa-se, então, a aplicar essa estrutura que a educação proporciona. E nessa metodologia você tem mudanças de comportamento. Porque você passa a estar mais vigilante, mais consciente. Até porque a gente deu um exemplo aqui de vai esquecer a toalha em cima da cama, mas se você for olhar a nível de escola, geralmente é aquela pessoa que não lembra de entregar um trabalho, ou tá no seu ambiente de trabalho, esquece de entregar aquele relatório, mandar aquele e-mail, falar com aquele outro colaborador que deveria ter falado. Subestima o tempo, chega atrasado. Eu acho que isso é característica de TDAH, mas não é esse o tema. Nem todos, vai. E na estrutura da educação também inclui o premiar, ou seja, o parabenizar-se, se destacar com valor, o outro também, e em família, né? Ver o quanto aquele movimento de organização proporcionou, além de bem-estar, além de organização, as mudanças que efetivamente começam a se expandir, a aumentar e a acontecer com mais frequência, porque todos abraçaram esse lugar de ideia. E a premiação, ela pode ser também algo diário na rotina, principalmente para quem tem filhos, né? É um estímulo, é uma maneira de você compensar o empenho, o esforço, a dedicação que trouxeram ali, todos naquele ambiente como agentes de mudança. E aproveitando o gancho, eu quero trazer aqui, então, informações assim sobre, dentro dessa estrutura, é possível encaixar os 4 pilares da educação. Então, aprender a conhecer, podem ser informações que vão lhe capacitar o mental, a parte cognitiva, e aí você consegue fazer com que o seu aprimoramento cognitivo, ele venha a expandir, ele venha a ter crescimento. Isso faz com que você tenha novas ideias, isso faz com que você planeje diferente a sua organização. Perdão, desculpa te interromper. Mas se pegar um exemplo prático, né, desse aprender a conhecer, você pode utilizar isso dentro das esferas de qualquer ambiente social. Vou dar o exemplo do trabalho, porque querendo ou não, acho que é onde a maioria passa mais tempo, né? Então, é onde a gente às vezes acaba aplicando a maioria do que a gente aprende. Bom, eu tenho uma determinada função, mas nada me custa entender num ciclo dentro da empresa, eu entender o que o meu outro colega ao lado ele também faz. Às vezes eu faço um trabalho e do modo que eu faço pode dificultar um pouco mais o trabalho daquele meu outro colega e vice-versa também. Nada com que você não possa aprender com ele, fala, olha, eu faço registros aqui de clientes e ele fala com os clientes. Poxa, se eu faço registro de cliente, eu posso pegar ali e ele que entra em contato, então tem que estar afiado ali, né? E-mail, tem que estar o telefone, tem que estar algumas informações básicas. Poxa, o cliente trabalha durante o dia inteiro. Eu não vou ligar para ele às 9 da manhã, não vou passar isso para ele ligar às 9 da manhã. Ele chega às 5, poxa, vamos dar uns 15 minutos de descanso, né, gente? Chega aí, fala umas 5h30, mais ou menos, e assim vai, né? A gente vai adaptando de acordo com essa convivência. Importante é observar o que isso proporciona. Toda vez que você entra nesse lugar de aprimoramento cognitivo, você está tendo a oportunidade de expandir suas perspectivas. Então, você vai adquirir
com a sua visão, novas possibilidades, o enxergar de novas possibilidades. Então, muitas vezes as pessoas lidam com problemas que elas consideram, inclusive, sem solução, por não haver uma perspectiva diferente. É importante se capacitar. E aí, como que eu posso adquirir recursos que me capacitam o desenvolvimento cognitivo? Leitura. Básico, prático e diverso. Porque aí nós temos diversos temas, você pode escolher por qual livro começar, qual categoria, que gênero, e expandir para outros elementos que podem ser proporcionados aí. A internet tem vários assuntos como o nosso, podcasts, que a gente ouve bastante, né? Audiobook, livros. São os bons. São maravilhosos. Vídeos do YouTube, diversos profissionais excelentes que falam a respeito desse aprimoramento que pode te capacitar. Então, aprender a conhecer. Isso entra um pouquinho na questão do modo como a pessoa aprende, né? Tem gente que vai aprender lendo, tem gente que vai aprender só ouvindo, tem gente que vai aprender ali olhando alguém fazendo, ou você em casa fazendo, né? Então, isso você também vai enxergar o modo como você aprende, você vai olhando esses conhecimentos diferentes, né? Para que você vá agregando. E se dispor nesse gosto de se tornar curioso de novo com a vida, né? Tem Palavra assuntos certa, curioso. diversos para você aprender. E aí, quando você começa a se encantar por um assunto diferente e aprofundar naquele assunto, você tem um destaque de mudança muito grande, porque você começa a buscar mais grupos e comunidades que são daquele determinado tema. Isso leva você a um ambiente diferente, vai trazer, além de novas perspectivas e possibilidades, a oportunidade de trocar com outras pessoas. E isso expande muito o universo da gente quando temos a oportunidade de conversar com outras pessoas. Eu vou dar um pequeno testemunho, irmãos. Mas tô brincando. Eu vou falar uma pequena experiência que eu tive. Foi no período de pandemia, né? Eu tinha ido para um bar, né? Eu tava junto com meu irmão e a gente foi a convite de uns amigos e a gente foi para esse bar. Lá nesse bar foi tocar uma pessoa que eu não vou citar o nome, tá? Uma pessoa inclusive famosa, assim, no ramo da culinária. Vocês vão ver depois, faz programa de TV, inclusive. E do nada, quando a gente percebeu, a gente conversando lá, essa pessoa já estava muito próxima, né? Meu irmão teve a atitude de falar, chega aqui. De maneira bem bruta mesmo, de quem é do Norte e Nordeste. Chega aqui. E ele veio com toda a humildade. A gente começou a conversar. E eu lembro que a gente entrou no assunto no qual a gente falava, poxa, você tem que comer essas coisas aqui que é diferente. E ele se interessou bastante. E nisso que ele se interessou, ele trocou o WhatsApp. Claro que a gente, não que a gente é menos, tá, gente? Não que essas outras pessoas são mais, mas são pessoas que têm um conhecimento e um acesso muito diferente. Um destaque social diferente também. Um destaque social diferente, né? Então você fica com medo, você fica com receio. Mas fui lá, né? Com a cara e com a coragem que Deus me deu. Ou me deu não é que eu adquiri, que Deus só me deu a cara. E, bom, para resumir a história, ele gostou muito, apresentou esse esse meu trabalho para esse pessoal de TV e eles me chamaram para ir lá nesse programa. Eu apresentei todo o projeto, trouxe coisas de fora. Claro que não chegou a ir pro ar, porque eles fazem algumas seleções de algumas coisas. Foi uma pena, né? Porque eu adoraria ver tudo aquilo. Só para resumir um pouquinho, se tratava de insetos. Bom, aí, né? Claro que isso ia despertar uma coisa diferente nos telespectadores, eles preferiram não colocar. Mas foi uma experiência, assim, muito diferente. E por que eu tô contando essa história? Porque a gente tem essa capacidade, e às vezes a gente não tem noção dessa capacidade, de que a gente pode, com alguma coisa que a gente sabe, e a gente tem a atitude de buscar alguém que pode nos ampliar um pouco mais essa visão de mundo. Eu vendo o inseto, gente, é para bicho. Eu nunca vendi, se bem que eu conheço pessoas que comem, né? Tem até um nome específico para isso. Entomologia, entomofagismo, algo assim. Depois a gente corrige, coloca um borrão assim, coloca a letrinha embaixo no YouTube e nas outras plataformas. E eu só conheço clientes que
dão pros pets, né? Lagarto, sei lá, macaco. Enfim, quem faz essa criação. Mas na China nós temos ali, né, continente asiático. Não, a maioria é só para informação, pelo menos aí 1 bilhão de pessoas no mundo consomem insetos como fonte de proteína, tá? É uma alimentação alternativa, mas pelo andar da carruagem não é nova também. Não é nova. Tem muitas pessoas, né, que tiveram esse tipo de dieta. É isso e aí mesmo. O mais antigo a ser datado aí é o João Batista. Ele comia grilos e mel. Caramba! Então, sabia não. Ele vivia de uma dieta de grilos e mel. Então... Os primeiros que eu tive acesso que comiam isso eram o Timão e o Pumba. Hakuna Matata. Viscoso, mas gostoso. Se bem que poderia ser um tema legal, né? Hakuna Matata, pro tema de hoje. Do aprender a conhecer, o segundo pilar é o aprender a fazer. E aqui entra novamente esse lugar de expansão. Mas aí nós vamos falar a nível de habilidades. Você tem a capacidade de ampliar habilidades como comunicação. A sua maneira de pensar vai ficando diferente. Você vai adquirindo um vocabulário melhor, maior. Tem a oportunidade de conversar com outras pessoas, de socializar. Sim. Sua capacidade de extroversão também pode ser uma habilidade a ser ampliada. Então, tem vários tipos de habilidades que o aprender a fazer proporciona. Principalmente quando você cria a prática de repetir. Para se tornar muito bom ou um especialista em algum tema que você gosta, você precisa repetir. Aprofundar no conhecimento e repetir no fazer. E a repetição vai trazendo um aprimoramento natural. E é incrível o que esses pilares podem proporcionar a nível de ser humano, de desenvolvimento humano. Começamos a falar do Fique Bem Onde Você Está. A nível particular, né, de comportamento, a nível ambiente casa para se estender. E retomamos, porque esse ir e vir entre nós e o ambiente, essa relação, ela vai sempre existir. E o ambiente é 100% impactante no desenvolvimento. E como nós vamos nos portar. E é crucial, então, que eu possa trazer essa expansão. A capacidade de me relacionar com outras pessoas, né? A habilidade interpessoal. A capacidade do não aprender a conhecer, também buscar o autoconhecimento, me proporciona essa esse relacionamento intrapessoal. É eu comigo mesma. Eu gosto de trazer história. Ela traz conhecimento, gente. Eu trago histórias, tá? Acho que é para um entendimento mais prático, digamos assim. Nessa, deixa eu ver se eu entendi certo também, né? Nessa da questão do aprender a fazer. Do aprender a fazer, você coloca como um dos principais meios seria mais do aprender com outra pessoa. Seria através de empatia, digamos assim, né? Não. Pode incluir-se, sim. Mas não foi pensando nesse, não. Foi no manual, no desenvolvimento próprio dessas capacidades que eu mencionei. Porque quando a gente está falando dessas habilidades de comunicação, de extroversão, de lidar com o público, de socializar, nós estamos falando de capacidades que são humanas, né? Habilidades humanas. Quando você vem falando desse lugar de fazer do manual, aí eu aprender a fazer olhando e reproduzindo. Então, ele é um fazer mais prático. É que eu ia dar um exemplo. Uma vez eu vi uma pessoa falando que quando você quer que uma pessoa ela tenha uma empatia com você, você aprende a fazer as pessoas, na verdade, a terem empatia com você, né? Que ela entra na mesma sintonia. Eu acho que a palavra é essa. Entra na mesma sintonia que você. Vou dar um exemplo. É o rapport. Isso, tava querendo procurar esse nome aí de coach, inclusive. Essa palavra utilizada para coaching. Muito coaching utiliza, na verdade. E eu tinha acabado de chegar em São Paulo, né? Nessa época, eu lembro que tava fazendo 6 graus em São Paulo. Isso em 2011, gente. O primeiro frio da minha vida. Antigamente eu não usava papel higiênico. Comecei a usar em São Paulo depois disso. Que absurdo. E aí eu tava no ônibus, eu não sabia como utilizar. Naquela época era aquele bilhete único.
Era azul, com uma bola vermelha, assim. Sim. Aí eu vi que o negócio tava todo quebrado. E eu falei, poxa vida, como é que eu vou passar nisso aqui? Aí eu fiquei próximo do cobrador. Eu falei, cara, não vou pedir carona. Não vou pedir pra descer na frente. Aí eu comecei a puxar papo com ele. Nisso, eu percebi que, como eu morei no Ceará, como eu já deixei isso já claro em outros episódios, a gente reconhece sotaque. Eu percebi que o sotaque dele era cearense. Aí eu falei, pô, esse sotaque eu conheço. Aí eu comecei a conversar com ele, papo vai, papo vem. Nisso, eu pergunto pra ele, poxa, você não parece que é daqui de São Paulo, né? Ele falou, não, eu sou do Ceará, tô aqui há muitos anos, mas não perco o sotaque. Falei, poxa, que legal, eu morei no Ceará, é um lugar maravilhoso, eu tenho muita saudade. Então você é de lá? Eu falei, não, eu morei lá, sou paraense e eu tô recém-chegado aqui em São Paulo, cheguei semana passada, então eu tô conhecendo tudo. Mentira, eu já tava aqui há um ano já em São Paulo. Aí nisso a gente continuou conversando. Aí eu me despedi dele, vi que todo mundo tava descendo, que era o ponto final lá do Jabaquara, que tem um cheiro de pão de queijo eterno. E aí poxa, foi um prazer conhecer você e tal, é muito bom ver conterrâneos aqui. Ele, poxa, cara, pra mim foi um prazer também. Eu falei, pô, tchau, tchau. E ele já ia descendo. Aí eu tentando passar o negócio do bilhete, aí ele falei, cara, você me ajuda? Eu não sei passar esses bilhetes aqui. Aí ele, poxa, cara, eu acho que você tá sem saldo. Faz o seguinte, deixa isso quieto. Desce ali pela frente. Você entendeu? Uhum. Então ali, gente, eu falei mentira, mas não é a questão mentira. É a questão da gente se adaptar com relação ao momento ali. E eu aprendi vendo alguns vídeos em que você pode fazer com que a outra pessoa, ela se coloque no seu lugar e assim fica muito mais fácil, não é manipular, mas sim muito mais fácil da pessoa lhe atender numa necessidade, desde que os dois tenham ganho mútuo e não haja prejuízo à outra pessoa. Isso, não. A pessoa, desceu pela frente, a empresa, que eu acredito que não faz isso, desconta do salário dele. Não, isso não é legal. Mas naquele caso ali, gente, eu não queria passar a vergonha de pedir. Claro que a gente sempre fica vergonhoso. E ao mesmo tempo fiz uma amizade legal. Um abraço, inclusive, para ele. Uma senhora história, né? Muita história. O bacana daí foi exatamente essa condição, porque ele pode ter muito bem lembrado do momento que ele chegou em São Paulo, os desafios que ele encontrou, não? E naquela humanidade dele, ele te proporcionou algo. Eu acho que eu fiz ele sorrir bastante, então pode ter sido a minha troca para ele. Combinado. E o aprender a ser entra aí. Entende? Você adquiriu conhecimento, expandiu sua capacidade cognitiva, melhorou suas habilidades, o jeito de fazer e você é. Com isso, você é. Você vem aprender a ser no modelar. E como é que eu me modelo? A partir do momento que eu vou aprofundando em mim esse autoconhecimento e eu vou me capacitando mais sobre diversos assuntos, sobre diversos temas que, claro, não só do meu interesse, mas coisas que vão melhorar essa condição de mudanças que eu venho buscando dentro do meu ambiente e dentro de mim também, por que não? Também temos aqui o pilar, o quarto e último, que é o aprender a conviver, que é quando você transborda para o outro aquilo que você é. E é muito mais prazeroso quando você faz isso e as pessoas genuinamente sorriem ou têm esse prazer de ficar perto de você, porque você se construiu. Você sabe como você funciona, você entende o impacto dos ambientes e consegue se blindar dentro de alguns, porque você passa a ser mais seletivo com outros. Você sabe o momento de onde utilizar as tuas habilidades. Você sente prazer em ser assim, nesse modelar. Sinto. E não só você, a maioria das pessoas. Porque quando a gente começa a se modelar e a perceber que algo de bom a gente consegue proporcionar nessa troca, né? Justa entre você e outra pessoa ou entre você e o ambiente. Você enriquece o ambiente, mas também é enriquecido. Isso faz com que o seu ser venha a transbordar. E o conviver é isso. Você transborda por o outro aquilo que você tem em demasia. Então, se você, no lugar onde você está, não está bem, é preciso começar. E aí vai ter que fazer, então, um inventário. É pegar papel e caneta e começar a observar. Como está a minha casa?
o nível de bagunça e desordem da minha casa, o nível de limpeza ou desorganização e sujeira na minha casa, ele está proporcional à forma como eu tenho me comportado em outros ambientes? Eu saio da minha casa ou eu não saio da minha casa? Eu me fechei e me isolei do meio social, eu continuo convivendo, eu busco ajuda, eu tenho os amigos como ponte, porque amigos são pontes que te proporcionam o ligar você a alguma oportunidade. Às vezes a gente acredita que a nossa vida ela tá bagunçada por conta da mente que tá bagunçada, mas às vezes é o meio que tá bagunçado e a nossa mente bagunça, né? Porque a gente é perceptível com aquilo, tudo que tá ali ao nosso redor. A nível de troca. É exatamente nesse ponto, como eu falei aqui. Quando você observa o ambiente, ele tem 100% de impacto em você. Se você passa a ter uma vigilância maior dentro das estruturas que a gente falou aqui da educação, você passa a ser uma pessoa mais consciente, consequentemente, você consegue selecionar e perceber, porque a capacidade de estar consciente é a capacidade de você perceber o que é que está impactando em mim e buscar os recursos no aprender a fazer. Muitas vezes não é você sozinho, mas é entender que existe nesse aprender a conviver pessoas com quem eu posso trocar informações, pedir ajuda, profissionais que eu possa buscar apoio para ficar bem onde eu estou. Tem uma música de um livro, tinha até programa de TV que você olhava, que era de arrumar a casa, com... Maricondo. Maricondo, bem legal. Ajuda bom. muito. É Ordem na Casa. Ordem na Casa. Ela trabalha... Maricondo, ela é uma japonesa, ela trouxe esse método que ela tem de organização da casa dela. Ela trata o ambiente com muito respeito. Uma coisa que eu aprecio demais nos asiáticos é esse respeito ao ambiente, porque eles entendem essa influência. E eles trabalham muito Feng Shui, né? Eu tenho um amigo aqui, inclusive em São Paulo, que é a Volone Júnior, expert em Feng Shui. E o Feng Shui, ele vai trabalhar a nível de organização e harmonização sua com o ambiente. Então, eles entendem que os elementais da natureza que já estavam aqui é parte do humano. E para esse convívio em harmonia, para esse proporcionar de bem-estar energético, né? A nível energético que eles falam, eles fazem essa questão de organização do ambiente. Então, no Feng Shui é mais amplo, né? Tem cores, tem pedras, enfim. É um assunto para outro programa, mas... para nível de organização de casa, vale a pena pesquisar. Mas e é legal a gente conhecer esses métodos de organização. Claro que isso tem uma questão de crenças de energia, né? Às vezes tem pessoas que acreditam nisso e outras não. Mas o que é fato é, se tá organizado, meu querido, sua vida vai fluir, que é uma beleza. Não é a solução para tudo, mas é um começo. É a partir da organização que a fluência começa a acontecer. Na percepção do que você tem ali de caos ou desajuste, você começa a contrabalancear no papel. O que eu posso fazer aqui, então? Minha casa está desorganizada, então eu preciso organizar. O que é que deixa a minha casa desorganizada? Não tenho muitos móveis, então o que eu preciso? Setorizar. E como é que eu faço isso a nível do que eu tenho de orçamento? Então eu vou pensar, eu posso olhar na internet vídeos de faça você mesmo e resolver? E quais materiais que eu consigo utilizar ali de reciclagem que eu posso resolver nesse primeiro momento esse problema. Então, é começar a pensar a nível de solução. Ser um agente de mudança é ser uma pessoa que vai colocar todo o seu transbordar, todo o seu ser à disposição desses pilares e construí-los com empenho, com harmonia, com entrega. E colher o bem-estar de tudo isso, o benefício que tudo isso traz. Ficar bem onde você está é pensar a nível de onde eu quero chegar. E dentro desse onde eu quero chegar, dessa proposta de objetivo, quais os objetivos que hoje eu estou mais perto? Que eu me proporciono, eu tenho aplicado que me deixam mais perto. E se você observar que até hoje nenhum dos seus comportamentos levou você a mais perto, é começar a listar quais são os comportamentos que podem te deixar lá mais perto e ter a atitude de fazê-los. E a gente pode começar com coisas que relativamente parecem pequenas, né?
Às vezes, gente, só o fato, às vezes é muito difícil para quem tem determinadas condições, né, posso dizer, até levantar da cama. Mas, primeiro ato, né, se eu conseguir levantar da cama, poxa, já é uma grande organização. Levantei da cama, no outro dia, pode ser no mesmo dia, pode ser no outro dia. Levantei da cama, eu arrumo minha cama. Arrumei minha cama. Aí no outro dia, levantei, arrumei minha cama, fui ali e joguei uma água no rosto. Escovei os dentes, é claro. Poxa, isso daí mas isso faz a diferença, principalmente. às vezes a gente acredita que é muito pequeno, porque a gente faz no automático tudo isso. É pequeno, mas para a algumas nível pessoas, de quem? Porque isso. se nós formos parar para pensar que uma pessoa na condição de depressão, ela tem um peso tão grande que ela não consegue conduzir na rotina dela. O fazer de algo que era tão simples, ou se dedicar a algo que antes era prazeroso e agora não é, é exatamente como você está falando. Ganha proporção no dia a dia. Faça hoje isso, amanhã aquilo. A nível de organização de quem é mãe, por exemplo, com crianças pequenas, que se sente sozinha muitas vezes, ou mães que estão aí somente elas e os filhos. Fazer com que essas atividades cotidianas possam ser compartilhadas com os filhos. Tem caminhos para se ensinar os filhos a participar, a delegar para eles funções que, de acordo, claro, com cada faixa etária, eles podem participar e fazer. É importante manter esse lugar de empenho da criança, de desenvolvimento dela, de participação, porque quando a criança participa, ela entende que ela é um agente de contribuição. Ela também proporciona melhorias para o ambiente. É um ensinamento incrível. E entra aqui na categoria ensinar, que nós mencionamos no começo. Não só no nível de falar, né? Como somos, mas o ensinar o próximo, principalmente as crianças. Gente, a gente tá ouvindo a nossa tossezinha aqui. É a nossa bebezinha que está aqui fazendo companhia pra gente. Pronto, dormiu, gente. Vamos continuar. Bom, eu acredito que esse Fique Bem Aonde Você Está, ele não é nada contra coaching, tá, gente? Eu já fiz curso de coaching. Mas ele não é aquelas frases no qual, aonde você é obrigado a reagir a algo. Eu acredito que ela não te leva a isso, a uma reação. Mas ela te leva com pequenas ações com que você consiga desenvolver. O Fique Bem não é necessariamente você ficar feliz e sorrindo a todo tempo. Eu acredito que ela é aquele grãozinho de areia de mudança que a gente faz propositalmente. De novo, intencionalmente. Eu tenho a intenção de ficar onde eu estou. Eu não tenho uma noção de como avançar ainda. E o ficar bem é nesse lugar. Então, eu não vou me comparar com as pessoas que estão no meu Instagram, no meu Facebook. Eu não vou comparar o recorte da minha realidade com o recorte da realidade da minha irmã ou dos meus cunhados, né? De nenhum outro parente. Porque eu preciso entender onde eu estou. Por isso que eu falei, faça um inventário de onde você está. E para ficar bem onde você está, comece com saúde. É o check-up que você pode fazer no posto de saúde que você ainda não fez. Isso vale para os homens, tá, gente? Principalmente homens, né? É uma resistência incrível. Não sei, não são todos, mas a maioria que eu conheci tem uma grande resistência com o ambiente regressiva para os 40 já. E é incrível o que você consegue quando você se proporciona esse tipo de cuidado. É um revisar de onde eu estou para onde eu quero ir, porque todo mundo quer o resultado, quer chegar lá, quer ficar fantasiando na sua cabeça a experiência que quer vivenciar. Mas o que é que você está trabalhando a partir de onde você está? O que é que você está fazendo consigo a partir de onde você está? E até um ponto, né, que você citou aí, a questão da saúde. Eu acho que é um dos primeiros que a gente tem que observar, né? Porque sem saúde a gente não tem nada. Isso tanto a nível físico quanto a nível mental, né? E muitas dos entraves, né, que a gente tem na vida
cara, se for olhar, em comparação à outra, é sempre mental. Porque Medo. você vê, não que isso seja uma regra, mas vez ou outra nós olhamos exceções de pessoas que tinham deficiências e tiveram enormes, não é sucesso a palavra que eu quero usar, mas conquistas absurdas, né? Por exemplo, a gente vê o Stephen Hawking. Poxa, não precisa nem de legenda para falar, né? Nem de descrição para falar do Stephen Hawking, da capacidade. Como nós também observamos pessoas que aparentemente, numa saúde física, elas estão bem, mas o mental, como é que ela tá? E uma mente boa não fica num corpo ruim. Então, você também pode pensar a nível de harmonização própria, de equilíbrio na sua saúde física, com a mental, psicológica. Tudo vai responder em harmonia quando você começa a olhar detalhadamente para esses conjuntos. O ser humano, ele não é só físico, mental e psicológico. Ele também é o espiritual, não religioso. Mas esse movimento que você faz com sua conduta moral. A espiritualidade, ela vai mais para esse lugar. O desenvolvimento moral, as habilidades morais com que você faz o relacionamento seu consigo mesmo, com o Deus que você acredita e com as pessoas ao seu redor. E isso tudo, em conjunto, leva a um nível de saúde fora do comum. Que aí você começa a ter mais forças para responder aquilo que você quer conquistar. Mas se não parar para detalhar e anotar ali o que é que está me travando, onde eu estou travado. Eu tenho medo. Então, eu estou falando de um nível psicológico que pode ser um joguete entre o mental e o emocional. O que me paralisa nesse medo? Onde que eu vi esse medo pela primeira vez? É uma coisa nova que eu estou vivenciando? Por exemplo, a nível de crises de pânico, eu infelizmente tive algumas situações na qual eu vivenciei isso. Faz 7 meses que a minha mãe faleceu e nesse intervalo entre o primeiro mês e o terceiro eu tive as primeiras crises de pânico. Um medo irracional, mas eu precisava lidar com ele e eu fui buscar informações. Primeiro eu fui ali buscar alguns vídeos, inclusive no YouTube, que me capacitaram. Ana Beatriz Barbosa foi uma. 2 vídeos ali incríveis que eu compartilhei com outras pessoas do meu ciclo que também começaram a compreender o que é e como responder a isso. Depois eu fui vendo vídeos de psicólogos do Eureka, fui vendo vídeos de um neuropsicólogo que me ensinou uma técnica, aprendi ali uma técnica para destravar as crises e assim eu fiquei bem sem precisar de intervenção medicamentosa. Mas a falar de nível de medo, eu precisava olhar para aquele medo e me aprofundar nele e compreender que havia atrás dele sentimentos que eu não queria lidar. Foi o luto não expressado, né? Eu não participei do momento de desfecho ali da minha mãe com um sentimento de despedida. Eu estava resistente. Então, isso eu ainda trabalho. É pensar a nível de condições. Quais são as minhas condições hoje? Quais as ferramentas e habilidades que eu tenho? Qual é o meu conhecimento? Preciso me capacitar mais? Onde que eu vou buscar informação? Preciso de pessoas ao meu redor? Então, eu vou utilizar o aprender a conviver. É saber a hora de acionar o outro para te dar esse apoio, né? É saber onde buscar ajuda profissional. Eu não tenho dinheiro, estou desempregado. Tem diversos ONGs, espaços, tanto digitais quanto presenciais, que atendem gratuitamente as pessoas para que elas possam ficar bem a partir de onde elas estão. É até legal, né? Deixar alguns links depois, né? Para quem acompanha. E para mandar para quem vocês acreditam que precisa, desde que a pessoa também abra esse espaço, tá, gente? A gente não pode invadir o espaço de ninguém. É deixar locais que fazem esses atendimentos gratuitos. E pagos também, porque tem profissionais incríveis. E aí, se você tem a condição de você investir, invista no trabalho de um profissional. Porque ele se capacitou ali por muito tempo para trazer esse retorno. E eu falo isso com muita propriedade porque tive a oportunidade de ser atendida, né, você sabe, por profissionais incríveis. Então, eu aprimorei muito e, inclusive, no período de fechamento da faculdade, né, foram 2 semestres parados até que eu pudesse retomar.
Eu voltava um e trancava o outro, voltava um e trancava o outro até que eu consegui terminar. E foi com apoio psicológico na época. A primeira formada da família, viu, gente? A primeira Um formada orgulho. da minha família, é verdade. A gente tá quase no finalzinho, mas eu quero te fazer uma pergunta, né? Tá. Fique bem aonde você está. Você que acredita que sonhar, ele já é um sintoma, né? Um sintoma entre aspas, de que você tá ficando bem aonde você está? Sim, sim. A capacidade de sonhar mostra que você está começando a ficar bem de onde você está. Porque quando você vivencia a crise de pânico, a ansiedade, a depressão, o burnout, qualquer outra crise que traga essa condição que vai impactar o seu psicológico, mental, emocional nesse jogo, você deixa de sonhar. Inclusive, você deixa de ter bons sonhos. Você passa a ter pesadelos e às vezes você não sonha com nada. Você dormiu, tá tudo preto, você acorda, tá tudo preto. É muito estranho. Então, a capacidade de você sonhar com a vida novamente, de você esperar algo, de alcançar algo, já é um sintoma muito positivo de que você está bem onde você está. E para você, Natália, qual que é o seu sonho, principalmente para esse projeto que a gente está tocando? Vou falar, o meu sonho é conseguir ser convidada pela Ana Beatriz Barbosa para bater um papo. Recado, dona Ana Beatriz. Vamos esperar o convite. Não sei se agora, não sei se depois. Admiro muito o trabalho dela. Quem não admira, né? Pelo amor de Deus. O primeiro livro, inclusive, que eu ganhei de presente na minha vida foi o Mentes Perigosas. Ganhei de um amigo. Tive a oportunidade de ler por parceria. Por parceria também. Mas tem outros livros que eu quero ler agora, que é sobre tem um felicidade. monte. Ana Beatriz, pelo amor de Deus. Tem o curso dela para quem tem TDAH. Tem, eu quero, preciso. Vale muito a pena. E o seu sonho com esse projeto, qual é? Com esse projeto, eu ando compartilhando muito, né, com a minha esposa, compartilhando assim um pouco na vivência com algumas pessoas em que há muito tempo eu não encontrava algo que me desse um friozinho assim na barriga, né, que me desse uma adrenalina diferente. E não é que eu não sonhe com um sucesso, mas eu tô sonhando aqui com um prolongar de tudo isso. Porque é um sentimento de coisas inesperadas, né? Não é que nem, por exemplo, a gente viu o show do Whindersson Nunes, que a gente vai procurar a adrenalina, vai pular de um paraquedas. Não, pera, gente. Eu sou mais segura, eu sou como o Whindersson, eu prefiro meus pés no chão. Exatamente. Mas isso aqui me traz um frio na barriga que muitas outras coisas, acho que com o tempo a gente vai amadurecendo, elas vão se perdendo, né? E esse friozinho na barriga que toda vez é muito gostoso. Então eu espero prolongar, e pessoas que eu gostaria de participar ou de entrevistar, hoje em dia, deixa eu ver, pessoas famosas. Ana Beatriz, ela é uma dessas, e é alguém que a gente eu bateria um papo com o Whindersson. Com o Whindersson? Eu acho ele um cara, assim, de uma inteligência... Sim, mas eu ia tietar muito ele. Eu acho que ia ficar aqui do lado dele, ia puxar o cabelinho dele. Não pode. Não pode, mas ia fazer, né? Ele é bruto, ele é lá do Nordeste, então vai entender. Vem cá, macho, velho, vem. Vai pra lá, macho. Ai... Olha, por um tempinho eu vou me ausentar, por questões que a gente... Como eu posso colocar isso? É uma pausa, na verdade. É uma pausa, É uma né? pausa. Nos próximos episódios eu estarei aqui. Trarei alguns convidados em breve. Eu vou correr atrás de patrocínio, na verdade, tá, gente? Porque, ó, por exemplo, a gente está sendo patrocinado pelo bebedouro de casa, tá? A água, ela é úmida e o cloro, ele é bem equilibrado. É isso. Obrigada pela contribuição. Encerramos aqui esse episódio do Pode Reparar. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que tenham ficado leve, sim, mas que o nosso bate-papo aqui tenha proporcionado a você uma percepção diferente sobre a sua realidade e que a partir dessa nova perspectiva você se torne esse agente de mudanças que a gente mencionou que todos nós somos capazes de fazer com o que é educação. A partir do que é educação, o entendimento disso faz com que nós possamos modelar a nossa própria história. Eu ia falar, mas eu acabei esquecendo que eu ia falar. Mas lembrei. Às vezes a gente busca uma luz no fim do túnel. Mas às vezes quando a gente encontra alguém que possa nos ajudar, é claro, essa pessoa ela simplesmente aperta o interruptor lá e a luzinha aparece. Ou seja, a gente pode não só lidar com as coisas sozinho,
mais a gente pode contar com pessoas de verdade para nossa vida. Podemos sim. O episódio de hoje também foi uma gravação proporcionada pelo SampaCast, um projeto em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que lança novos talentos na comunicação digital. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, pessoal. Até a próxima.